Hi guys, good afternoon. How are you? I could not feel better. Como vocês estão? Boa tarde a todos, espero que todos vocês estejam bem e que nós tenhamos uma tarde abençoada em nome de Jesus, amém? Na nossa aula de hoje nós vamos estar vendo o review, tá? Portanto, eu peço a vocês, open your book, page 57. Abram os seus livros, por favor, na página 57. Na página 57 do livro de vocês, o grammar que nós vimos foi os quantíferos. Nos quantíferos, eles indicam o quê? Os quantificadores. Quando nós falamos de quantificadores, para que eles servem? Nós utilizamos eles para fornecer informações sobre o número de algo. Onde eu falo quanto, onde eu falo quantos. Às vezes nós usamos esses quantificadores no lugar de um determinante, tá? Como aqui no exemplo aqui citado abaixo, onde ele cita o how many e or how much, ok? How many or how much. Na utilização, quando eu falo de quantos, quantas, tá? Onde eu faço a utilização deles aqui abaixo no for example, nós temos aqui a utilização de o seguinte exemplo. We ate some bread and butter. Comemos pão com manteiga. Na sequência, we saw lots of birds. Ok? Vimos muitos pássaros. Nesses exemplos aqui a seguir, nós temos a utilização não somente do much, do many, né? Nós temos a utilização desses novos quantificadores, que são o some e o lots of, que eles vão indicar o quê? Eles vão estar identificando no contexto, na frase, eles vão identificar esses quantificadores quando eu quero fornecer a informação desses números, ok? Quando eu falo de informação desses números, quando ele fala que comemos pão com manteiga, nós temos aí uma agregação, tá? De um alimento ao outro, onde eu faço uso da partícula some. Na sequência, nós vimos o lots of, muitos, tá? Então, são outros quantificadores que nós vimos, que nós já conhecemos, que nós não conhecemos e que nós estamos conhecendo agora, né? Nós não conhecíamos ainda. Na sequência, quando eu falo que vocês não conheciam, porque nós vimos anteriormente, né, no 7º ano, mais a utilização do many or much, ok? Nesse caso aqui dos quantíferos, vocês irão abranger, né? Na verdade, nós já abrangemos, porque nós estamos vendo o que? O nosso review. Na sequência aqui, nós vamos estar abordando o uso de vários quantificadores. Lembrando que quando eu falo de quantificadores, mesmo que eu venha estar dando essa quantidade, esse mencionamento, tá? Dessa quantidade, fazendo essa determinação, eu tenho que classificar eles em contáveis e incontáveis. Contáveis são os que eu posso contar e os incontáveis os que eu não posso estar contando, porque eles precisam de um agrupamento. Se em um determinado momento eu precisar agrupar, tá? Fazer o agrupamento de um termo ao outro, tá? Eu preciso compreender que esse substantivo não é contável, ele é incontável. A partir do momento que eu conto um por um, eu vou estar identificando que ele é contável. Se eu preciso da associação, já não é contável, é incontável, ok? Remember? Vamos relembrar. Na sequência, quando nós falamos sobre a utilização dos quantificadores, vamos classificá-los, tá, em contáveis e incontáveis, e vamos estar abordando alguns dos citados aqui no livro de vocês. Quando nós falamos de quantificadores, contáveis e incontáveis, o livro nos traz de vocês all, in, more, must, none of, some, a lot of, tá? Lots of, ou a lot of, tá? Como alguns também nós devemos conhecer, né? Outras formas de pronúncia. Com o seguinte significado: todos, qualquer, bastante, menos, um monte, nenhum, dos, alguns, né? Que são esses quantificadores que aparecem em vários contextos. Observemos também que quando ele fala de situações formais, né? Aquelas situações mais coloquiais, ele nos traz aqui o plenty of, o heaps of, a load of, loads of e tons of,
ok? Que na verdade muitos, vários, uma porção de, uma tonelada de, tá? Na sequência nós temos in some more coloquial form, nós temos aqui mais algumas formas, né, coloquiais. I cup of, hundreds of e fuzzy of, ok? Onde ele descreve uns poucos, umas centenas de, umas milhares de. Na sequência, de forma os quantificadores, quando eles são utilizados com substantivos incontáveis, tá? I little, not much, I bit of, ok? Que é um pouco, não muito e um pouco de. Na sequência, o livro de vocês nos trouxe o quê? Os members of groups. Esses members of groups, eles são o quê? São aqueles membros onde nós fazemos o agrupamento, né? Nesse caso, os substantivos, nesse caso, eles aparecem após os quantificadores, né? Quando nós estamos falando de um membro, de um grupo em geral. Quando eu faço a utilização destes, observem aí que tem, tá, várias frases e observe que em negrito vem aí alguns termos. Esses termos são o quê? Onde eu faço a utilização de compreender que esses aqui são os quantíferos, onde eu faço uso deles para indicar essa quantidade dentro de determinados grupos. Observe que aí no primeiro exemplo tem aí few snakes are dangerous, ok? Onde ele diz aqui que poucas, né, ele fala aqui sobre as cobras, poucas cobras são perigosas. Observe aí que ele fez a utilização do few, onde eu tenho esse agrupamento, essa forma geral de falar, few, ok? Onde ele diz que poucas, e aí ele generaliza, poucas o quê? Cobras. Poucas cobras são perigosas, tá? Few snakes are dangerous, ok? Então, observem aqui que ele fez esse agrupamento, porém ele usou o único quantificador, que foi o few, ok? Na sequência tem outros exemplos, tá? All of, few of the, né? Tem aí o nature, ok? Então, nós vimos aqui vários exemplos. Na sequência, nós temos a utilização do singular quantíferos. Observem e não façam a confusão com relação a singular quantíferos. Porque esse singular quantíferos, nós vamos estar observando aqui o uso de every or each, ok? Que na verdade, como substantivo, eles são utilizados como substantivo para dizer todos. No exemplo aqui a seguir, ele diz o seguinte, vamos fazer aqui a utilização dessas duas primeiras frases, tá? Utilizando a nossa observação de fazer essa relação de, mesmo estando no singular, ele demonstrar algo para todos, tá? Com sentido para muitos, mesmo estando no singular. Observe aqui que a primeira frase, there was a party in every street, ok? Então, o que ele diz aqui? Havia uma festa em cada esquina. Então, se havia uma festa em cada esquina, obviamente seria o quê? Várias festas, né? Vários locais de festas em várias esquinas. Porém, ele fez a utilização de quê? De simplificar, de quantificar de forma singular essa informação, ok? Observe que na sequência nós temos aí a utilização de como ficaria essa frase no plural, certo? There were parties in all the streets, ok? Então, o que ele diz? Havia festas em todas as esquinas. Observem aí que nós temos basicamente a mesma informação, né? Porém, a anterior, quando eu falo de singular quantíferos, quando os quantificadores eles estão no singular, mas eles indicam essa pluralidade, tá, de acontecimentos, como mencionado na frase, onde ele diz que havia várias festas, né? Havia várias festas, uma festa em cada esquina. Então, se havia uma festa em cada esquina, volto a mencionar, haviam vários pontos de festividades e haviam várias esquinas
tá? Onde estavam acontecendo essas festas. Observem aí na sequência também, onde ele sempre faz essa observação de fixar, tá? O termo no qual ele utiliza este no singular e utiliza este no plural, fazendo a observação também da utilização do verbo to be, o was e o were, tá? Que ele se encontra aí no simple past. O was, onde eu faço a utilização, tá, dele para indicar essa singularidade e o were para indicar essa pluralidade, ok? Lembrando aí a vocês, eu estou mencionando, tá, aí na página 58, logo no final do singular continuous. Já na page 59, observem aqui que nós devemos nos atentar com relação à frequência que é utilizado o every e de que forma que é utilizado o each, tá? O every, nós utilizamos ele para falar sobre horas, como dia, semana, é muito utilizado, tá? Na sequência, nós temos também, tá? O exemplo a seguir. For example, when we were children, we had holidays at our grandmother every year. Ok? Ele diz o que? Quando éramos pequenos, íamos passar as férias na casa do vovô, da vovó, todo ano, ok? Observe quando ele faz a utilização de dizer que é todo ano, every year, todo ano, every day, todo dia, every Christmas, todo Natal, né? Nós fazemos a utilização dessa demarcação de dias, semanas, anos, né? Na sequência, nós devemos observar que ele traz aí, né, uma observação. But, mas, nós não usamos um determinante, ok? Como every and each. Nós não dizemos toda loja era decorada com flores, como aqui foi mencionado. The every shop was decorated with flowers, tá? Nós não podemos fazer uso dessa forma. Porque quando ele diz que nós não usamos um determinante como every each, nesse caso, aqui a utilização, nós não dizemos toda loja era decorada com flores. Observe que no example aqui, logo abaixo aí no box, ele traz um pouquinho mais sobre a utilização do each. Quando ele traz essa forma, né, de utilização aqui, the every shop was decorated with flowers, né, quando ele diz que nós não usamos esse determinante, nós não dizemos, observem aí que quando nós falamos do it, né, para indicar esse grupo com 2 ou mais elementos, nós devemos observar que também ele é utilizado o quê? Quando queremos destacar esses membros, ok? Quando nós queremos destacá-los de forma individual, né? Digamos assim. Na qual nós vamos estar utilizando aqui na sequência, tá? O every quando pensamos em um grupo como um todo. Então, observe essa classificação. Each, ok? Quando nós queremos destacar um indivíduo. E o every, quando nós falamos de um todo. Ok? Não esqueçam essa situação aqui, porque ela vai nortear vocês com relação à utilização correta, tá? Do termo. Every, ok? O every, eu posso fazer uso dele para não destacar, mas como um todo. E o each quando eu quero destacar um membro, ok? Como um todo. Na sequência, quando fazemos a utilização também, ele diz, né? Look, então vamos olhar, vamos observar a seguinte expressão. Each and every member of the class, ok? Quando eu falo todo e cada membro da sala de aula, né? Nesse caso, por exemplo, eu estou indicando o quê? Que você será capaz, nós vamos estar, de certa forma, vendo essa distinção, né? Nós vamos poder observar essa distinção aqui expressada. Todo e cada membro da sala de aula, tá?
Logo aí no Practice, da página 59 do livro de vocês, nós temos a utilização de a and some, how many or how much, né? Que, como eu falei anteriormente no início da aula, são exatamente, né, os contíferos, são exatamente os termos os quais vocês conheciam anteriormente. O a, o am, o some, how many, how much, que nós já trabalhamos anteriormente no 7º ano, ok? Observem que o how much eu vou utilizar, tá? Ele em situações as quais eu não posso contabilizar, como no exemplo, how much stars are there in the sky, ok? Quantas estrelas há no céu? São muitas, nós não podemos contabilizá-las, certo? E com relação ao how many people live in your house? Então, eu estou perguntando o quê? Quantas pessoas vivem em sua casa? Você pode contar de 1 a 1 e mencionar essa quantidade, né? Com relação ao a e ao am, o a eu utilizo ele, tá? Antes de quê? De uma consoante. No caso do I good, good começa com a letra G, ok? E o am, A-N, eu utilizo ele antes de uma vogal. Quando ele fala interesting, ok? Eu vou estar utilizando a vogal I, né? Para formar essa palavra. Então, de início, se tem uma vogal, eu utilizo o am. E com relação ao some, tá? Eu vou indicar o quê? Que algumas, eu vou estar indicando essa pluralidade, como é no caso aqui da alternativa letter C, da page 59. They have found some gold in that old mine, ok? Aí logo na letra C, os exemplos que eu estou dando são os exemplos da primeira questão da page 59, letra A, B e C, ok? Que aí ele nos direciona o que na primeira questão? Eles encontram ouro na velha mina, ok? Então, nós temos o mencionamento que é a quantidade de ouro, tá? Então, por isso